Neste episódio falaremos da British Free Corps, ou British Freikorps. Como esses membros se juntaram à Waffen-SS? Qual foi o seu papel na guerra? E qual foi seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? A British Free Corps foi uma unidade da Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Consistia em prisioneiros de guerra britânicos que desertaram para juntar-se aos alemães e foi formada em 1943. Embora a unidade tenha desempenhado apenas um pequeno papel na guerra, o BFC desempenhou um papel no esforço de propaganda nacional-socialista. John Emery, o responsável pela criação do BFC, nasceu em 14 de março de 1912. Após uma infância rebelde, ele tentou ganhar a vida na indústria cinematográfica. Ele falhou miseravelmente e em 1936 estava falido. Emery mudou-se para a França, onde conheceu o francês Jacques Doriot, que era simpatizante do fascismo italiano. Apesar de seus problemas financeiros, Emery era incisivamente anticomunista e os dois se conheceram e criaram uma boa amizade. Emery viveu na França durante os primeiros anos da guerra. Mais tarde, algo o surpreendeu em junho de 1941. Foi a união entre Grã-Bretanha e União Soviética, e ele disse: "Foi um grande choque para mim", disse ele mais tarde, quando soube que a Inglaterra e a Rússia soviética tinham se tornado aliadas. A União Soviética, na sua opinião, era o esteio de uma conspiração judaica para governar o mundo, que, aliás, ele acreditava que tinha sido responsável pelos seus fracassos financeiros. Várias tentativas de escapar da França falharam e poucos na Europa pareciam interessados nas ideias de Emery. Mas no verão de 1942, um inglês que tinha simpatia pelo nacionalsocialismo havia sido preso em território ocupado. Foi o suficiente para o interesse do Dr. Fritz Hess, presidente do Comitê da Inglaterra. Consequentemente, isso ocasionou em um convite a Berlim. Ao chegar em Berlim em outubro de 1942, Emery apresentou duas ideias. A primeira foi permitir-lhe transmitir um programa de rádio de propaganda com 1 hora de duração. A segunda, inspirada pelo seu amigo francês Jacques Doriot, era que os alemães deveriam estabelecer uma unidade de voluntários britânicos para lutar na frente oriental. Ele fez várias transmissões para a New British Broadcasting Station. Ele também foi enviado a Paris para fazer contato com franceses pró-eixo. Um pequeno número de franceses juntou-se às legiões estrangeiras, compostas por não-alemães que lutavam pelas SS. Emery decidiu que uma versão britânica das legiões estrangeiras deveria ser criada para lutar contra os russos. Ele queria nomear esta força antibolchevique britânica de Legião Britânica de São Jorge, em abril de 1943. O Führer alemão ficou imediatamente entusiasmado com a Legião de São Jorge, o valor esmagador de propaganda por uma unidade britânica em serviço alemão, pensavam os líderes nacionalsocialistas, superaria em muito a sua utilidade como formação de combate, e no final de 1942 começaram a tomar forma os planos para tornar a unidade uma realidade. Do quartel-general de Hitler, na Toca do Lobo, na Polônia ocupada, veio a mensagem: "O Führer está de acordo com a criação de uma legião inglesa, antigos membros do Partido Fascista Inglês ou aqueles com ideologia semelhante, portanto, qualidade, não quantidade." Sendo assim, Emery conseguiu a permissão para formar uma brigada de 1.500 homens que seriam recrutados em campos de prisioneiros de guerra e de internamento. Emery iniciou imediatamente sua campanha de recrutamento. Em Paris, ele prometeu aos internados a libertação imediata da prisão se eles se juntassem à sua legião. Foi a quantidade que se revelou o maior desafio para a legião de Emery. O próprio Emery só conseguiu recrutar 4 homens, dos quais apenas um permaneceria na unidade. Diante deste fracasso, Emery foi transferido e a responsabilidade pelo recrutamento foi entregue à Waffen-SS, que ficou sob o comando de Gottlob Berger. Berger era Obergruppenführer das SS, ou tenente-general. Era o responsável pelos recrutamentos da SS. O Obergruppenführer Berger e o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão concordaram que os campos de prisioneiros de guerra eram a sua melhor fonte potencial de voluntários britânicos. Ao contrário das representações da cultura conturbada, pois havia controle e vigilância além de trabalhos forçados rigorosos,
Em maio de 1943, os oficiais alemães começaram a assumir um papel mais ativo na campanha de recrutamento. Os chefes da propaganda nacional-socialista acreditavam que valia a pena prosseguir com a ideia. Com Emory afastado, eles conseguiram chegar a 30 recrutas em junho de 1943. A SS renomeou a unidade como British Free Corps no final de 1943. Os membros do corpo receberam seu próprio uniforme distinto. A cor de jaqueta militar era cinza alemão. O braço esquerdo estava estampado com uma Union Jack e as palavras British Freikorps, e a gola era embelezada com 3 leões. O British Free Corps foi reduzido ao caos quando os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 1944. A maioria dos membros aderiu para impedir a propagação do bolchevismo e, portanto, só estaria em combate contra os russos. A SS teve que prometer aos membros que nunca teriam que lutar contra outros britânicos. O punhado de membros foi transferido para a frente oriental, onde serviriam de pouca utilidade. Os homens comprometidos com a causa eram conhecidos por outros recrutas como os 6 grandes: o britânico-alemão da Waffen-SS Thomas Haller Cooper, o neozelandês Roy Kurlander, o canadense Edwin Barnard Barton e os ingleses Frank McClaury, Alfred Minchin e John Wilson. O BFC lutou ao longo de sua existência para atrair recrutas, especialmente depois que a maré virou contra os alemães. Mesmo assim, esses ingleses continuaram a lutar pela causa. 54 homens passaram pelas fileiras do BFC, mas nunca o suficiente para torná-lo adequado para o combate. Não ajudou nem mesmo o fato dos 6 grandes serem mutáveis e não serem totalmente confiáveis. Sensíveis aos riscos que o tédio representava, as SS finalmente autorizaram a unidade, a British Freikorps, agora com apenas 16 efetivos, para treinar como engenheiros de combate em Dresden. Em janeiro de 1945, eles atingiram seu pico de força de 27, mas depois que Dresden foi bombardeada e a unidade foi ordenada a retornar a Berlim, alguns membros desertaram quando foram transferidos de volta para a prisão, e alguns outros ficaram tentando encontrar maneiras de escapar. Nessa altura, os líderes alemães tinham aceitado que o Corpo Livre Britânico, ou a British Free Corps, era um fracasso, mas os seus membros ainda usavam uniformes alemães, e cada soldado era precioso, enquanto o Terceiro Reich estava colapsando e tentava desesperadamente evitar a derrota. Em 15 de março, foi ordenado que o BFC finalmente iria para a guerra como um componente do Drei Germanisches SS Panzerkorps. Os homens do BFC passaram o mês seguinte evitando o combate contra os soviéticos, além de tentar encontrar o suficiente para comer. Eles retiraram a insígnia da SS de seus uniformes e saltaram de posição em posição, enquanto a máquina militar alemã desmoronava no caos. Foi então que Thomas Cooper, depois de passar 6 meses como policial militar, foi transferido para a British Freikorps, e com isso conseguiu convencer o comandante alemão Felix Steiner a retirar o BFC da linha de frente. Um último perigo aguardava os homens da British Free Corps. Em 19 de abril de 1945, com o Exército Vermelho invadindo Berlim vindo do leste, Cooper retornou de uma missão de coleta de suprimentos e encontrou o British Free Corps sendo abordado por um inglês loiro e aristocrático que se autodenominava Hauptsturmführer Douglas Berners-Lee Clay. Berners-Lee Clay era um fraudador e mentiroso experiente que conquistou um nicho como informante de campos de prisioneiros para os alemães. Não se sabe como ele se juntou às SS, mas naquele dia ele disse aos homens do BFC que a Grã-Bretanha logo estaria em guerra contra os soviéticos e que ele iria liderá-los na batalha. A reação que ele obteve foi provavelmente inesperada. Cooper, ao ouvir isso, gritou: "Você veio jogá-los de volta na merda depois que eu os tirei?" Pode ter sido a única vez que os homens estiveram unidos, e naquele momento apoiaram Cooper. Berners-Lee Clay, após essa situação, foi embora e desapareceu. Em 29 de abril, um dia antes de Hitler cometer suicídio em seu bunker, Steiner ordenou que suas forças fugissem para o oeste na esperança de se renderem às forças britânicas e americanas. A partir daí, a British Freikorps
se dividiu à medida que membros individuais buscavam seu próprio caminho para o fim da guerra. No final da guerra, os conhecidos membros do British Free Corps foram presos. Vários homens alegaram que se juntaram para sabotar a unidade por dentro. Alguns membros foram condenados a pena de prisão e outros foram libertados após interrogatório. A conclusão que chegamos é que Emery queria lutar pelos alemães, devido à aliança entre Grã-Bretanha e União Soviética. Sua postura contra o comunismo era mais importante do que qualquer outra coisa. Alguns outros pensavam na mesma situação, eram anticomunistas e não queriam seu país aliado aos russos. Alguns por simpatia devido a alguma frustração. Sabe-se que Mosley, com a União Fascista de Britânicos, que falarei mais tarde, tinha fascínio pelo fascismo italiano e conseguiu angariar alguns membros na Inglaterra. Um proeminente membro da British Free Corps explicou por que era difícil a união desses ingleses para com os alemães. O britânico Ian Stamifirra, ou segundo-tenente Hamilton Freeman. Ele terminou a guerra como membro do regimento de propaganda SS Standard Kurt Egas. Ele disse: pombos do acampamento e pobres tipos que formavam um núcleo que impedia qualquer soldado decente de se associar com eles. Para os alemães, inicialmente foi esplêndido em relação à propaganda. Todavia, ao fim, eles mesmos perceberam que foi um fracasso. Quanto a John Emery, foi capturado portando um uniforme da RSI pelos partigiani em 25 de abril de 1945. Quando retornou ao Reino Unido, ele se declarou culpado por 8 acusações de traição. Ele disse: um traidor confesso do rei e do país, sendo enforcado em 19 de dezembro de 1945. No próximo episódio, falaremos da Waffen-Grenadier Brigade der SS Charlemagne. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.